agora, já acabou de ser confirmado aqui na imprensa, Lula da Silva acaba de desistir. E essa notícia chocou a esquerda aqui agora neste exato momento. Tem a Malu Gaspar, que acabou de explodir mais uma bomba atômica contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o clima, gente, tá? É de pânico e desespero lá dentro da Suprema Corte. A Malu Gaspar, gente, tá? O terror de ministros da Suprema Corte e de grandes autoridades aí. A Malu Gaspar acabou de explodir mais uma bomba contra o ministro Moraes. Claro que a gente vai destrinchar essa informação aqui nos mínimos detalhes para todos vocês. E o Lula, gente? Lula tá furioso com nova decisão que acabou de ser tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sim, Donald Trump foi lá e fez de novo. Tomou uma decisão bombástica que deixou o Lula completamente furioso e devastado. Claro que eu vou trazer também essa informação. E também tem jornalista que acabou de desmascarar e desmentir o Lula para o Brasil inteiro, gente, tá? Essas são apenas algumas das várias informações que eu vou trazer e destrinchar a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? Preciso muito da ajuda de todos vocês, gente. Coloca aqui embaixo nos comentários como é que tá o áudio. Vocês estão me ouvindo tudo belezinha? Tá tudo ok? Muito importante vocês colocarem aqui, porque se tiver alguma coisa errada, no próximo vídeo a gente vai corrigindo aí para ficar belezinha. Ficar no 100%. Beleza, gente? Vamos dar início aqui com as informações. Ó, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E acabou de sair aqui na imprensa, que é essa que está aqui na sua tela. Nomeação de embaixador dos Estados Unidos sem aval prévio de Brasília irrita o Itamaraty. Ou seja, o governo Lula, ou seja, Itamaraty, do governo Lula ficou irritado com a nomeação. O Donald Trump nomeou lá o novo embaixador número 2, a cópia do Marco Rubio, para vir ao Brasil. E tá aquele desespero, né? Eles estão desesperados, preocupados. Será que ele vai vir aqui para vigiar as eleições? Intervenção nas eleições? Que será? Então, a informação que acaba de chegar é que o governo Lula não gostou, ficou irritado com a nomeação de embaixador dos Estados Unidos sem o aval prévio de Brasília. É mais ou menos assim. Eles queriam que o governo Trump, que Marco Rubio e Donald Trump tivessem pedido bênção, pedido, né? Olha, vocês autorizam que eu, Donald Trump, que o governo Donald Trump envie um embaixador que é tipo um Marco Rubio, uma cópia do Marco Rubio. Eu acho que era isso que o governo Lula estava esperando. E o que o Trump fez foi dar um verdadeiro golpe no Lula, né? Uma verdadeira facada nas costas do Lula. Tá aqui a indicação do deputado republicano Daniel Pérez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil provocou desconforto nos bastidores da diplomacia brasileira. A decisão do governo do presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, em encaminhar o nome, né, ao Senado norte-americano sem consulta prévia a Brasília, tá? Foi recebida com irritação por integrantes do Itamaraty. Foi recebida com irritação. Eles ficaram furiosos, né? E no Palácio do Planalto, do Itamaraty e no Palácio do Planalto. Ou seja, o Lula, eu acho que o que ele queria era isso, que Donald Trump ligasse. Você me autoriza, Lula, eu mandar um embaixador aí de direita, aliado do Marco Rubio, né, para a embaixada dos Estados Unidos aí no Brasil? O que é que o Trump fez? Simplesmente deu uma banana para o Lula, ignorou o Lula, foi lá e tomou a decisão sem consultar o Lula, ou o governo Lula, ou o Itamaraty. E a informação que está chegando à imprensa é que essa decisão de Donald Trump e do Marco Rubio deixou o governo Lula extremamente irritado. Itamaraty, gente, é do governo Lula. Então eles não gostaram nada dessa decisão. De acordo com as informações divulgadas pelo portal G1, a escolha de Pérez pode abrir uma nova frente de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano está sem embaixador em Brasília desde janeiro de 25. Desde o mês de janeiro está sem embaixador. E agora aguarda a tramitação da indicação do Congresso dos Estados Unidos. E o desespero deles foi porque logo agora que está chegando a eleição, essa é uma grande preocupação, de que esse
indicado de Trump e do Marco Rubio, venha uma espécie de espião para vigiar como é que vai ser a eleição aqui no Brasil. E o Lula, claro, não está gostando nada. O Lula, gente, está basicamente... A gente tem ali alguma informação de bastidor que o Lula está interpretando aqui que o aliado do Trump, que o indicado do Trump, está vindo para vigiar o Lula. Vigiar o processo eleitoral aqui no Brasil. É claro que isso deixa a esquerda bastante desesperada. Vamos lá, porque tem mais, gente. Muita coisa interessante para trazer aqui para vocês. Agora, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro desceu a lenha no Lula aqui sem dó e nem piedade. Destruiu o Lula, vejam só. Olha só a notícia que acabou de sair. Lula xinga o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. É inacreditável. O Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E quem que é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Agora, você acha que xingar a pessoa com quem você vai ter que negociar ajuda ou atrapalha o Brasil? É claro que só atrapalha. A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas. O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula. Ontem eu reforcei o pedido, uma carta que eu enviei ao secretário Rubio, que ele já recebeu, e a gente está buscando o caminho do diálogo e da diplomacia. Se depender de mim, não vai ter tarifa nenhuma. Mas aí, o que é que o Lula faz? Xinga o secretário de Estado americano, ataca o presidente Trump. Em toda oportunidade que ele tem, ele faz isso, ele agride, destila o ódio contra os Estados Unidos, espalha o sentimento anti-americano, ataca Big Techs americanas. Na linguagem do futebol, o Lula está cavando a falta. Ele quer fazer gol de mão. Tenho certeza que nós vamos trabalhar para que essas tarifas não sejam aplicadas, apesar dessa postura absurda do Lula de xingar o Marco Rubio. Aliás, o Lula parece que está um pouco desorientado nesses últimos dias. Eu não sei se ele tomou alguma coisa ou se os criminosos dele, do PCC e do Comando Vermelho, estão pressionando ele e por isso ele está um pouquinho fora do eixo. Agora eu aproveito aqui para deixar um abraço ao secretário Marco Rubio. Rubio, pode ter certeza de que essa postura agressiva e irresponsável do Lula não representa o povo brasileiro. Brasil e Estados Unidos são nações amigas. O brasileiro quer trabalho, quer mais exportações, quer economia bombando, quer sim uma boa relação com os Estados Unidos. E é isso que nós vamos construir a partir de 2027, com o Brasil sob nova direção. Se Deus quiser. Com o Brasil sob nova direção, porque ninguém aguenta esse Lula da Silva. A gente acompanhando tudo de fora, gente, vocês que estão aí do outro lado aí investindo, vocês não têm essa impressão de que parece que o Lula realmente tá cavando uma falta? O que eu tô querendo dizer com isso? Vocês não têm a impressão de que realmente o Lula tá querendo que o Trump realmente tarife o Brasil? Manda aí taxa de 25%, de 37%, de 50%. Porque pro Lula isso é bom, porque ele vai fazer campanha eleitoral, vai fazer... É que dia da soberania. Vou proteger a soberania. Ele vai utilizar isso, gente, tá? O Lula já fez isso e, claro, que deve tentar utilizar novamente. Só que o povo brasileiro hoje tem rede social, gente, tá? O povo brasileiro hoje não tá acompanhando só o que se passa na Globo, nesses jornalecos militantes de esquerda. Hoje tem a gente aqui para mostrar realmente, de fato, o que é que o Lula faz e o que é que o Lula não faz. Vocês acham que o Lula está lutando para que essas tarifas não aconteçam? Eu penso o contrário. O que ele fez? Atacou Donald Trump. Atacou Marco Rubio. Vocês acham que uma pessoa que quer negociar ataca o inimigo? Bom, coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Tem jornalista destruindo
Lula, gente, tá? Até o William Vac. A coisa tá tão feia pro Lula que até o William Vac detonou o Lula sem dó e nem piedade. Oh, meu Deus. Para levar o presidente Lula a sério, quando ele disse que, foi o que ele falou hoje, que foi surpreendido com a proposta americana de impor ainda mais tarifas sobre as exportações brasileiras. Trump passou meses buscando um jeito de recompor aquelas medidas de imposição de tarifas que a Corte Suprema de lá disse que não tinham base legal. A base legal chama-se agora Investigação sobre Práticas Desleais, que pegam o Brasil e mais aí uns outros 60 países. A surpresa de Lula indica que ele não parece ter entendido a natureza do que Trump tenta fazer. É usar todo tipo de coerção para atingir objetivos. Não se trata aí de química, de simpatia, de entendimento, de escrever uma cartinha para esse ou para aquele, pedir mais uns dias para negociar, rosnar, xingar, fazer cara feia ou fazer cara bonita. O que está acontecendo é impor coerção. A militar, por enquanto, não parece estar sendo considerada em Washington, mesmo depois da classificação de organizações criminosas brasileiras como terroristas. Agora, como é que se faz frente a isso? O Brasil é uma potência média, com escassa capacidade de projeção de poder. E essa é a grande lição que está tomando quando o Trump age dentro da única lei que vale para ele, que é a lei da selva. A oposição bolsonarista entendeu isso também? Também não. Pois acha que as coisas se resolvem na tal afinidade ideológica com um presidente como Trump, que só pensa nos interesses dele e trata aliados como adversários. O problema com os Estados Unidos, no fundo, é outro, muito mais abrangente. É o fato do Brasil não ter tido nas últimas décadas nada parecido com um projeto nacional de grande alcance ou estratégias bem definidas. Agora, é torcer para não ficar tudo ainda pior. E aí, gente, o que é que vocês acharam do comentário aqui do William Vac? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Agora chumbo grosso para cima do ministro do STF, Alexandre Moraes. E tá aqui, ó, a Malu Gaspar, gente. Tá Malu Gaspar. Né, o terror de Alexandre de Moraes voltou e soltou mais uma bomba contra o ministro e, é claro, envolvido aí com o caso do escândalo Master. Delação rejeitada de Ivorcaro revelava novo contrato milionário com mulher de Moraes. Ou seja, essa nova delação do Daniel Ivorcaro que ele entregou para a Polícia Federal e que não entregou muita coisa interessante, que a Polícia Federal basicamente rasgou e jogou no lixo, junto com o André Mendonça, nessa delação, ele estava revelando que tinha um contrato milionário, um outro contrato milionário com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Vamos entender o que é que estava acontecendo? A primeira proposta de delação do dono do Banco Master, Daniel Ivorcaro, rejeitada pela Polícia Federal, né, no último dia 20 de maio, trazia em um dos anexos uma informação nova sobre sua relação com o ministro Alexandre de Moraes. Semanas antes de ele ser preso e o banco liquidado, foi elaborado um novo contrato de uma empresa ligada ao banqueiro com o escritório de Viviane Bart Moraes. Peraí, então tinha um contrato de 129 milhões e poderia ter acontecido um outro contrato de 50 milhões? Meu Deus do céu, não estou acreditando nisso aqui. Segundo a versão apresentada, o documento previa o pagamento de 50 milhões à Bart de Moraes, mas não teria sido assinado. A informação foi confirmada à equipe da coluna para Malu Gaspar por duas fontes que tiveram acesso ao material. Pessoas próximas ao ex-banqueiro que confirmaram a informação à equipe da coluna afirmaram que esse segundo documento teria sido feito em agosto de 2025, porque já havia previsão de venda do banco no curto prazo. E nesse caso seria preciso garantir o pagamento de todo o valor estipulado no primeiro contrato, de 3,6 milhões mensais em janeiro de 24 e a janeiro de 27, e somariam os 130 no período. Por causa dessa mudança da venda do banco, teria que fazer um outro contrato para ter certeza de que o escritório da esposa do Moraes iria receber aquele pagamento lá de 129 milhões. Eu tô estarrecida com isso aqui. Gente, tá o primeiro contrato revelado pela equipe da coluna em dezembro do ano passado, previa atuação. É aquele contrato lá de 129 milhões. Gente, eu fico impressionada como que a Malu Gaspar consegue essas informações. Essa mulher parece ter uma bola de cristal, eu não, sinceramente. E o mais interessante, né, que ela solta as informações e não vai parar no inquérito das fake news. Então a gente subentende que é tudo verdade, que tudo realmente aconteceu.
chocada, gente, com essa fonte da Malu Gaspar, impressionada. E agora, gente, vocês sabiam que o Lula desistiu? Sim, gente, tá? O Lula desistiu de ir na Marcha para Jesus e alfineta Flávio Bolsonaro. Teve um motivo, gente, tá? Pro Lula ter desistido. O Lula desistiu, gente, tá? O Lula desistiu de ir na Marcha para Jesus e alfinetou o Flávio Bolsonaro. Tem um motivo para ele ter desistido, gente. Vocês vão entender. Porque eu vou trazer para vocês. O presidente Lula justificou sua ausência na 34ª Marcha, né, para Jesus, realizada nesta quinta-feira, em um telefonema ao apóstolo Esteves Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo e organizador do evento. Lula disse que não participa de nada religioso em ano de eleição para não passar à imprensa de que quer tirar proveito político de uma coisa sagrada. Eu vou lhe contar porque eu não participo de nada de religião em época de eleição, porque eu não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de coisa sagrada. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que estava ao lado de Hernandes no trio elétrico, divulgou um vídeo que mostra um momento de ligação nas redes sociais. E teve aqui também o Flávio Bolsonaro que participou. Mas, assim, ele não quer usar religião em ano eleitoral, certo? Meio contraditório, porque agora, há algumas semanas, ele foi na igreja com a Janja. Algo que a gente não via nesses 3 anos e meio. Vocês viam muito, gente, o Lula indo à igreja? Pois é, nesse ano eleitoral, o Lula foi lá na igreja, junto com a Janja. Para a militância dele, até que cola nessa justificativa aqui para nós. A gente sabe muito bem como é que é Lula da Silva. Tá aí. Marcha para Jesus tem Nunes, Ricardo Nunes, Flávio, Tarcísio e Messias isolado no... Sim, gente, o Messias do Lula foi lá e passou mais essa vergonha. Ó. Na mesa de Jesus tem lugar até para Judas, diz o Messias, gente, que foi... Tava lá, assim, meio um cantinho, meio escanteado ali no cantinho, né, gente? Passou vergonha, foi lá para passar vergonha, né? Além de passar vergonha lá no Senado Federal, foi passar vergonha aqui também no evento. Eita, situação que tá difícil. Essa aqui tá difícil mesmo, gente, tá? E segundo Lula, vai indicar ele novamente. Vai indicar ele novamente, vai tentar de novo. O não, o Lula já tem, agora ele está indo atrás da humilhação, né, gente? Então o Lula está disposto mesmo a passar também pela humilhação. Eduardo Bolsonaro simplesmente destruindo aqui a militante de esquerda, gente, tá? Um vídeo prazeroso de assistir. Vejam só. Falar com o senhor sobre a produção do filme Dark Horse. 2 perguntas bem diretas. O dinheiro da produção do filme serviu de fato para produzir o filme? Ao risco de, procurando o caminho, fazendo o caminho inverso do dinheiro, descobrir que ele foi usado com outra finalidade? E a segunda pergunta é... Ouvi muito suas entrevistas do seu irmão e pré-candidato Flávio Bolsonaro justificando a relação que tem ou que tiveram com o Daniel Worcaro. Se foi uma relação estritamente comercial para o financiamento do filme, por que não admitir desde o início do escândalo do Banco Master, que era um conhecido e que havia essas relações? Por que negar de início essa relação com Daniel Worcaro, se ela aconteceu dentro das 4 linhas? Vamos lá, muito boa pergunta também, Joana. Eu não entendo por qual motivo, né, as pessoas partem da desconfiança que nós agimos de má fé. O dinheiro foi investido no filme e o filme foi feito. A gente está falando de um grande filme com estrelas reconhecidas internacionalmente, são pessoas que trabalham com frequência no Hollywood. Eu não estou nem falando só do Jim Caviezel, que é simplesmente o maior ator do espectro da direita, hoje em dia identificado com a direita, né, e vai protagonizar o maior líder político do país, que é Jair Messias Bolsonaro, como também todo o elenco. Pessoas que trabalharam em filmes como X-Men, Missão Impossível, né, Prison Break, dentre outros grandes sucessos. Então, é claro que é um filme de padrão internacional. Pela primeira vez o Brasil vai fazer um filme de padrão internacional que não é aquele padrão
não sei nem se pode falar que é um porno chachada, como ficou conhecido o cinema brasileiro há um tempo atrás, ou a questão do Brasil, do filme Denúncia, onde sempre se busca explorar as mazelas nacionais para vender no exterior, que olha o Brasil como é que é violento, olha como é que é pobre, olha a situação do favelado. A gente vai contar a história de realmente uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira. E a gente tem que fazer isso, porque senão vai ficar apenas, né, aquela história do Jair Bolsonaro, o cara da pandemia, o cara que era acusado disso e daquilo. Então a gente tem que descrever a verdade sobre isso. Então eu creio que será um grande sucesso. E o orçamento não é gigantesco. Se você for ver o filme da esposa do Trump, a Melania Trump, primeira dama dos Estados Unidos, custou cerca de 40 milhões de dólares. E o investimento do Dark Horse não chega nem sequer à metade disso. Então o dinheiro foi sim utilizado totalmente no filme. A sua pergunta número 2 foi, Joana, sobre... A pergunta sobre o filme, então, ela foi respondida, dinheiro usado totalmente para o financiamento do filme. A segunda pergunta, Eduardo, era sobre a relação com Daniel Vorcaro. Se foi uma relação construída dentro das 4 linhas para o financiamento do filme, por que não, desde o início do escândalo, quando o escândalo surgiu, não contar abertamente, já que existe essa relação até de transparência que vocês defendem com os eleitores, aliados bolsonaristas, por que não contar desde o início que existia essa relação e por que optar por dizer que não era sequer conhecido Daniel Vorcaro? Mas, Joana, aí a gente vai ter que pesquisar a relação com todos o nosso círculo profissional, todo o nosso círculo de amigos e vir prestar satisfação de um por um, mostrar quem é quem que está do nosso lado para, então, provar a nossa idoneidade. O que eu acho é o seguinte, Joana, não existe uma busca do Intercept por justiça ou onde é que foi investimento X ou Y. Isso não existe, até porque o Intercept no começo começou a falar números errados, falando que eram 160 milhões de reais, aí logo depois foi reduzido e esses valores chegam a alguns milhões de reais que sim foram investidos no filme. No começo estavam tão ansiosos para destruir a minha reputação que falavam que eu tinha uma casa em Arlington. Essa casa não é minha, eu nem sequer moro em Arlington. E depois, quando foram para casa, acusaram o André Porciúncula, que é um ex-secretário do governo Bolsonaro, de ter uma casa de 700 mil dólares, dizendo que ele é um ex-policial militar da Bahia. Tinha declarado 160 mil reais na última eleição, por ocasião da declaração ao TSE, só que se esquecem que todo o patrimônio dele, ele mandou aqui para os Estados Unidos. 160 mil reais é o que ficou remanescente lá no Brasil. E a casa não é dele, a casa é do banco. Ele financiou uma casa de classe média nos Estados Unidos, igual todo brasileiro faz no Brasil. Só que aqui nos Estados Unidos, Joana, é muito mais vantajoso você financiar uma casa, porque os juros são baixos, do que alugar. Via de regra, quando você entra no financiamento da casa, você paga menos do que você paga no aluguel. Então essa casa hoje, que disseram que é de propriedade do André Porciúncula, essa casa deve ser 1 ou 2% do André Porciúncula e 98% do banco. O André Porciúncula não tem uma casa, ele tem uma dívida no banco a ser paga em 30 anos ou 40 anos que seja. Então, olha só, e ninguém me pediu desculpa, Joana. Tiraram foto da casa do André Porciúncula, bem fechadinha, sabe por quê? Porque ele mora praticamente não vou dizer conjunto habitacional, mas são casas de mesmo padrão, uma do lado da outra. Só que se você mostrar essa foto para o público, eles vão ver que essa casa não é realmente uma casa de alto padrão. Então, o que o Intercept busca não é uma transparência nas relações do Flávio com o Vorcaro. O Intercept busca assassinar a nossa reputação. Aí eu te pergunto, Joana, eu estou desde março sem receber salário. Eu me sustento, só cabe a mim e eu prestar satisfação à minha esposa aqui em casa. Por que raios um jornalista que tem acusação de violência doméstica, assédio racial, foto na rede social dizendo que comprei um novo microfone mostrando uma pistola municiada, fantasiado de Che Guevara tirando foto de armas, a pessoa vem tocar aqui em casa para importunar a minha esposa e minhas filhas quando eu não estou em casa? Você que está me assistindo, você ficaria tranquilo com uma situação dessa? Eu fico indignado. Tive que chamar a polícia. Então tem que botar um freio nesse pessoal militante e dar as explicações devidas naquilo que é devido. Ora, vocês acham mesmo que eu vou querer cometer o crime de lavagem de capitais e poder escolher qualquer país do mundo? Vou escolher os Estados Unidos para fazer isso? Pelo amor de Deus. Então, finalizando, Joana, o filme será um sucesso, o filme está para ser lançado e essa questão do Banco Master é a boia de salva-vidas do Lula. É a única maneira que ele está vendo para tentar desgastar o Flávio Bolsonaro. Rapidamente, com o lançamento desse filme, a gente vai acabar com toda e qualquer narrativa e vão ver que foi um grande sucesso. Antes de encerrarmos o vídeo, veja isso aqui. O brasileiro... Tá aí, gente. Então, Flávio Bolsonaro confirma que, para desespero do Lula, né,
que o filme será um grande, grande sucesso, gente, tá? E derrubou todas as narrativas que estão tentando criar contra Flávio Bolsonaro para tentar impactar as pesquisas com relação a Flávio Bolsonaro. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer para vocês, gente, tá? Agora foi o Eduardo Bolsonaro detonando e destruindo, né, jornalistas militantes de esquerda. E agora chegou a hora do Rogério Marinho. Rogério Marinho virou o jogo. Aí acabou com a narrativa dos militantes. Agora, mais uma vez, só que aqui, gente, o Rogério Marinho pegou pesado. O Rogério Marinho destruiu a narrativa dos militantes de esquerda, mas assim, ele pegou a soberba deles, embrulhou, jogou no chão, gente, e ainda sapateou em cima. Que vídeo, gente, tá? Vocês vão assistir até o fim, vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso para vocês. Vejam só. O governo brasileiro está com uma preocupação muito grande de uma eventual interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. O senhor acredita sobre essa possibilidade, que há a possibilidade de uma interferência de Donald Trump? Olha, aconteceu realmente essa interferência em 2022, é pública, é notória. O ministro Barroso, na época, presidente do Supremo Tribunal Federal, procurou a embaixada americana, o governo americano, e pediu essa interferência, né? Houve aqui recursos investidos através da USAID, né? Recursos vultosos em ONGs que trabalharam para desqualificar o governo do presidente Bolsonaro, né? Foi feita uma campanha explícita aqui contra o governo na ocasião, e o que nós queremos, na verdade, é que haja isenção, que haja um acompanhamento, como acontece em qualquer eleição de países importantes do mundo inteiro, né, que as nossas eleições sejam acompanhadas, mas o que nós queremos é isenção e paridade de armas. Nós repudiamos qualquer interferência, como é que aconteceu em 22. Nós desejamos que não se repita em 2026 em nenhum momento da nossa história, daqui por diante. E é uma página que nós queremos que seja virada, porque o mais importante é que a vontade do eleitor seja respeitada e que, se houver alguma influência no sentido de se posicionar politicamente e se buscar a afinidade e a empatia com o eleitor, essa influência seja feita por agentes locais, pelo governo, através do seu partido político e aqueles que o compõem, e pela oposição, que legitimamente, no exercício da democracia, faz a crítica, né, apresenta propostas alternativas e faz a comparação sobre o que de fato está ocorrendo no país. É isso que nós queremos. Queria explorar um pouquinho mais a viagem do senador Flávio aos Estados Unidos, entender se vocês já conseguem medir em pesquisas o resultado desse encontro com o presidente americano Donald Trump. Quais são os resultados concretos que hoje a campanha enxerga nesse encontro? Voltando algumas casinhas, né, para outro tema que repercutiu muito mais no Brasil, os áudios do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Foi coincidência o timing ou faz parte da estratégia da campanha para abafar o assunto também? Olha, ao contrário do Lula, que teve reuniões privadas fora da agenda no Palácio do Planalto, né, com o Daniel Vorcaro, várias reuniões em que a pauta que foi publicizada pelos senhores da imprensa foi a orientação dada pelo Lula para que o banqueiro não vendesse o seu banco, uma vez que no ano subsequente, em 25, ele teria a condição de ajudar o banqueiro através da ação do futuro presidente Galípolo, né? Então, isso que claramente é advocacia administrativa, isso que claramente é interferência de um poder na relação privada entre membros da nossa sociedade, isso me parece que não foi explicado, né? Não está claro o suficiente, até porque quem fez a mediação foi um ex-ministro da Fazenda de governo do PT, que literalmente quebrou o Brasil, que foi o Guido Mantega, e foi contratado por R$1 milhão por mês, uma quantia bastante significativa para alguém que claramente é incompetente. Se quebrou o Brasil, certamente deve ter contribuído para quebrar o Banco Master. Por isso é que não foi claro. Na hora em que veio a público a relação privada entre um banco e um investimento no filme, o Flávio veio a público e já deu as explicações a respeito desse processo. Então não há nada para ser abafado, e brevemente haverá uma prestação de contas a respeito dessa ação entre entes privados, sem atos de ofício, sem contrapartida e principalmente sem uma relação incestuosa e escondida da sociedade de se receber alguém fora da pauta, fora da agenda e se prometer a ele a advocacia administrativa. Gente, Rogério Marinho, gente, o agente de campanha do Flávio Bolsonaro, muitíssimo preparado, derrubou aqui a narrativa. Isso aqui, gente, quando o Rogério Marinho, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, quando eles vão conceder uma entrevista para a CNN, para a Globo News, eles sabem que vão vir uma casca de banana, eles sabem que vão vir uma armadilha. Isso aqui, gente, é militante. Esses jornalistas aqui são militantes que querem que o Lula continue no poder. Afinal de contas, com o Lula no poder, a farra do boi com o dinheiro do contribuinte continua jorrando milhões e milhões nessas mídias esquerdistas. E para desespero, né, o Rogério Marinho, se Deus quiser, o nosso futuro presidente do Congresso e do Senado Federal, destruiu e derrubou todas as narrativas, todas as cascas de bananas que os jornalistas aqui prepararam para o Rogério Marinho, muito bem preparado.